Olá, Dev! Neste vídeo estarei dando sequência à nossa série sobre TDD, na verdade, criação de uma aplicação front-end com React usando TDD. Na última videoaula, instalamos aqui e configuramos a aplicação para carregar os buckets aqui a partir do JSON Server. Então a gente está usando o JSON Server como uma fake API aqui, né, no nosso projeto. Através desse arquivo db.json, a gente está fornecendo as informações para o nosso front-end. Para que o nosso teste também consiga trabalhar com esse JSON Server, a gente vai estar aqui nesta aula implementando aqui um recurso aqui, ó, no GitHub, né, do JSON Server. Se a gente rolar para baixo aqui, a gente tem aqui, ó, rotas customizadas, que a gente consegue implementar isso aqui para facilitar os nossos testes para usarem as informações do nosso JSON Server. Então, ao clicar nesse link de Custom Routes aqui, então ele já traz para a gente aqui o exemplo que a gente vai precisar, com algumas adaptações, né? Então a gente vai pegar isso aqui, basicamente o que ele faz é carregar o JSON Server, carregar o router, o sistema de roteamento e o sistema de middlewares. Então você tem aqui, ó, logger, static, course, no cache, e você pode setar suas rotas. Então aqui como exemplo ele está setando uma rota echo. A gente vai fazer algo parecido, vamos adaptar esse exemplo para que a gente consiga, antes de cada teste, né, ser executado, a gente poder zerar a informação, ou seja, zerar o que a gente vai usar para manipular o teste, a nossa lista de livros, no caso, né? Nosso JSON Server está provendo para a gente uma listagem de livros. Então, com base nisso aqui, nesse Custom Routes, aqui, ó, a gente vai estar criando aqui esse recurso na nossa aplicação. E para isso, o que eu vou fazer é aqui na raiz do projeto, então eu vou aqui em DevBook, vou criar um arquivo chamado server.js, e aqui nesse arquivo que a gente vai criar esse exemplo aqui de um Custom Routes. Então eu vou marcar tudo que está aqui, copiar, já vou colar dentro do nosso arquivo aqui. Bom, o que a gente vai adaptar nesse arquivo? Então a gente precisa do server, que é o JSON Server criado, né? Do router e dos middlewares. Só que aqui eu vou criar um middleware personalizado para a gente. O que esse middleware vai fazer? Esse middleware vai verificar se a requisição que chegar para o servidor tratar é de um método HTTP delete, e aí, caso seja de um método HTTP delete, ele vai zerar a nossa lista de livros, vai transformar a nossa lista de livros num array vazio. E aí, em cada teste, a gente define quais valores a gente quer atribuir para que seja considerado como a lista de livros em si. Na prática, a gente vai conseguir entender melhor. Então, eu vou usar aqui o mesmo server.use. Através dele, a gente vai criar o nosso middleware. Então, o nosso middleware ele tem 3 parâmetros. O primeiro é o rec, da request, né, da requisição. O segundo é o res, de response. E a gente tem o next, que é para a gente partir para a próxima rota, né, por ser um middleware. Isso aqui são os parâmetros de uma função anônima, de uma error function. E aqui dentro a gente vai escrever o nosso middleware. Como eu disse, a gente vai verificar se a requisição for do tipo delete, do método HTTP de delete. Então eu verifico se o rec.method é exatamente igual a delete em maiúsculo. E nessa mesma requisição eu tenho um query param, um parâmetro de consulta, underline cleannap. Então, se esse cleannap for true na requisição, né? Então a requisição vai vir de que tipo? HTTP //localhost, né? Localhost na porta 9000, que é a porta que a gente vai trabalhar com o JSON Server. Na nossa rota aqui de lista de livros, books. E aí se eu tenho aqui um query param chamado underline cleannap igual a true, se isso foi encontrado e essa requisição HTTP for do método delete, então essa seria aqui a requisição completa, né? Delete e a rota, ou seja, vai cair aqui dentro desse if. É exatamente isso que a gente está verificando, se o método é o delete e se a gente tem um query param cleanup. Então se ele encontrar essa condição, ele vai cair dentro desse if. O que a gente vai fazer nesse if? A gente vai esvaziar nossa lista de livros. Então deixa eu tirar isso daqui para não ficar dando erro.
Então aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui um const db igual a router.db. Esse db está vindo daqui, ó, o nosso router que está sendo definido aqui do próprio exemplo, está aqui, ó, db.json. Então é o parâmetro db. Então eu estou pegando o router.db, ou seja, é a lista. E a gente vai dizer que db.set books vai ser igual a um array vazio. E aí eu mando escrever isso num ponto write e ele vai executar, ou seja, o nosso array de livros vai passar a ser um array vazio. E aí depois disso eu uso o res para enviar uma resposta, né? Enviando um status, send status, e passa aqui o status code 204. Agora, e quando a requisição não tiver isso, ou seja, ela não é do tipo delete, ou ela não tem esse query param cleanup? Então eu passo aqui um else next, ou seja, pode ir para a próxima rota, não precisa fazer nada, que é esse parâmetro que vem aqui. Aqui está sendo definido uma rota aqui echo, no nosso caso aqui a gente não precisa disso. Deixa eu tirar esses comentários aqui também. A gente vai diretamente usar o middleware e depois chamar o router. Então eu vou chamar aqui um server use, vamos apagar tudo que está aqui, ó. Server use middlers, ok? O router, e aí a gente roda o listing, só que a gente vai trabalhar com ele na porta 9000. Nosso JSON Server is running na porta 9000. Deixa eu tirar esse comentário aqui também. Então esse server use, eu já estou chamando ele ali embaixo, então eu não vou precisar dele aqui. Já saiu o comentário também, porque eu vou chamá-lo aqui depois desse middleware que a gente criou. Então ele vai ser chamado aqui, logo depois a gente tem um router. O router é quem define a rota, que no nosso caso aqui é books, né? É o que a gente tem aqui, ó, essa rota books. Beleza, então isso está criado. Em que momento que eu vou usar isso? A gente vai usar isso para subir o servidor, porém nos testes a gente vai manipular isso. Então agora eu estou aqui com o shell aqui, ó, no primeiro shell aqui, primeira aba, com a aplicação rodando. Eu rodei aqui um npm start. No segundo aqui eu tenho o Cypress rodando, que é o npm run cy::open, que é um script que a gente já tem aqui, né? E no terceiro aqui, ó, eu rodei o dev server, que é quem sobe o script para subir o JSON server. Então estão aqui os scripts, ó, cy::open, que vai rodar o Cypress open, e o dev server, que roda o JSON server. Agora, esse dev server aqui, ele vai rodar um node, vou alterar aqui o script, node server.js, que é o nosso arquivo que a gente criou. Então esse aqui vai passar a ser o nosso servidor. Então aqui, onde está rodando o dev server, eu vou dar um Ctrl+C para cancelar a execução dele. Beleza, então aqui, ó, o JSON server is running. Agora eu vou voltar aqui na aplicação, vou reexecutar os testes e continua tudo funcionando para a gente. Está aqui, ó, ele conseguiu pegar a lista normalmente, beleza? Por quê? Porque a gente não tem aqui na requisição, não é o método delete que a gente está executando, e também não tem o underline cleanup aqui, como um query param. Então ele vai pegar tudo normalmente, ou seja, ele vai passar batido disso aqui. Beleza, em que caso que eu vou usar isso? A gente vai usar isso nos nossos testes. Então vamos aqui para o devbook spec. Lembram daqueles hooks que a gente viu na aula inicial lá sobre jest? Before it, after it e assim por diante. Então a gente tem a mesma coisa aqui com o Cypress, né? Então a gente vai trabalhar com esses hooks e aí executar isso. Vamos lá. Então aqui, antes do primeiro teste, a gente vai aqui criar o seguinte. Eu vou usar o hook before, que ele é executado antes de tudo, ou seja, antes de todos os testes, antes de todos os outros hooks. E aí, nesse before, eu vou chamar aqui a função que vai ser executada. Antes de tudo, literalmente, ele executa isso aqui. Depois, a cada teste, se eu crio um before it aqui, então a cada teste ele vai executar também o before it. E aí, nesse before it, que eu vou estar
recriando, né, a lista de livros para ser usada dentro do teste. Então o before ele vai zerar o array, vai deixar vazio. E o before each vai configurar o array para cada teste. Então aqui eu já posso executar um return direto, pegando a API, vai ter que ser importado aqui. Então ele já pegou aqui do nosso service, né? E aí aqui a gente vai usar o ponto delete, que é o método que a gente está usando lá. E esse ponto delete vai ser na rota books, porém com um query param, que é o underline clean nap igual a true. E nesse caso aqui eu posso passar um catch aqui caso gere algum erro, né? Então esse erro a gente executa ele. Esse before a gente vai usar para isso. Então quando a gente for rodar esse arquivo devbook, esse cara é o primeiro cara a ser executado. Então ele vai transformar o conteúdo do db.json em um array vazio. Beleza, então agora antes de cada teste, ou seja, before it, e para esse caso aqui eu vou criar o seguinte, um const books igual a um array de livros. Esse array de livros eu já vou colar aqui para ganhar tempo. Então eu vou definir aqui 3 livros, beleza? Name e ID para cada um deles. E aí, depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou retornar mapeando esse array de livros, books.map. E aí eu vou pegar para cada item desse, eu faço um post, eu executo o método post para a API, ou seja, eu vou adicionar. Então, para cada item, eu vou executar um API.post. E eu preciso dizer aqui qual é a rota, é a nossa rota books, e o que eu quero incluir, né? Eu estou fazendo o método post. É o item, né? Então, o que vai ter nesse item aqui? Ele está mapeando cada um desses. Primeira execução do map vai ter isso aqui. Então, ele vai pegar isso aqui e vai incluir na lista. Depois, ele vai pegar o segundo e vai incluir na lista. E assim por diante. E aí, aqui eu posso passar um terceiro parâmetro aqui, nesse post. Então, o primeiro é o URL. O segundo é o que eu quero armazenar. E o terceiro é um array um objeto, né, de configuração. Eu vou passar aqui um headers para eu dizer o tipo de informação que vai conter esse cabeçalho. Então, content type. E ele vai ser do tipo application/JSON. Então, é o tipo de informação que vai ser enviado. Então, eu estou enviando isso aqui, ó. Isso aqui é um JSON. Então, isso que está sendo enviado nessa rota do tipo post, aqui dentro, está sendo enviado um JSON. Beleza, então, antes de tudo, eu zero a lista de livros, porém, antes de cada teste, eu digo o que eu quero ter para poder ser exibido no teste. E aí, depois de cada teste, a gente pode executar a mesma coisa que a gente executa aqui, ó. Eu vou pegar esse cara aqui, ó, vou copiar. E aqui no after each, eu vou retornar api.delete e fazendo a mesma execução. Podemos então agora verificar se continua executando nosso teste. Vamos aqui no... Deu um errinho aqui, vamos ver o que... Ah tá, o teste que verifica se eu tenho 2, mas agora eu tenho 3, essa condição aqui agora não está passando, essa assertiva, né? Por quê? Ele verifica se o tamanho do array de books tem um tamanho de 2, né? Como agora a gente tem 3 elementos, ele encontrou 3 elementos, mas espera 2, então a asserção aqui não passou, essa asserção. Então a nossa lista agora contém 3 livros. O que a gente tem que fazer nesse caso? A gente tem que vir nesse teste e dizer para ele agora que ele vai encontrar 3, né? Então aqui, ó, ele espera que dentro de livros ele tenha um length de 2, mas na verdade agora é 3. Vou salvar aqui. Vamos lá. Aqui, nesse outro expect aqui, que os títulos sejam iguais a refactoring e domain driven design, isso também não vai bater mais,
Porque além desses dois, Refactoring e Domain Driven Design, eu também tenho aqui, ó, Building Microservices. Vamos pegar isso aqui, pegar aqui, ó, copiar e incluir aqui. Salvar. E aí agora passou. Vamos dar um reload aqui. Já passou. Beleza, então é isso. Fizemos os ajustes aqui para o teste continuar passando. Agora a gente tem um processo um pouco mais automatizado para poder, antes de cada teste, a gente ter uma nova lista aqui. Vamos seguir em frente.